E nestes mais diferentes tipos e portes de imóveis, como funciona a decoração e aproveitamento de ambientes? Então, essa diferença que a gente tem de construções de tamanhos, de proporções diferentes, né? Quando a gente trabalha com imóvel compacto, a gente trabalha daí pensando na funcionalidade, né? Então, nessa questão de aproveitamento de todos os espaços, utilização dos móveis inteligentes, que às vezes aquele mesmo móvel vai ser usado para funções diferentes. Então, tudo isso daí agrega muito valor quando é um apartamento planejado em todos os sentidos. A gente tem que fazer a valorização e não por isso ele vai ficar não tão bacana ou vai ser desfavorável, não, ao contrário, porque daí a gente tem que deixar de uma forma que fique mais aconchegante, né, mais agradável e que seja ao mesmo tempo leve, porque quando a gente tem um imóvel compacto, a gente aproveita todos os cantinhos, né? Então, tanto para efeito estético quanto para efeito funcional, literalmente. E assim, e quando a gente trabalha com grandes imóveis, grandes construções assim, a gente pode ousar um pouquinho mais, né? Então a gente pode abusar mais de um design, de umas peças diferenciadas. Por quê? Porque a gente tem espaço, né? Espaço favorável. Então a gente vai pensar em espaços mais charmosos nesse sentido. Não que não no espaço compacto, mas são construções de projetos diferentes, né? E entra também aí uma coisa muito bacana que eu falo, que é você ter a sintonia com quem você está trabalhando, porque eu acho que isso daí conduz tudo para o resultado final ser tanto bacana para o cliente quanto para o arquiteto ou designer, engenheiro, enfim, o profissional que está lidando com isso daí, né? Porque daí ele sabe como vai te agradar em todos os sentidos, vai resolver os seus problemas do dia a dia. Então, assim, e deixando todo com efeito, um apelo estético bacana. Então, são vertentes diferentes, né? Mas que agregam tudo para um resultado que é o satisfatório, que é o mais do que pensado, que é o que sonhado. Então, a gente tem que bater bastante nessa tecla, eu acho, né? A gente trabalhar com funcionalidade, utilizando do lado estético e que seja a realização do sonho da pessoa. Então, acho que isso daí é o ponto coringa. Uma coisa também muito bacana da gente pensar é que são assim, as casas que vão sofrendo alterações ao longo do tempo, de acordo com as necessidades. Então, a família vai aumentando e tudo mais. Então, isso é muito bacana. A gente pensar num projeto que propicie isso, né? Desde a gente reutilizar algumas coisas do que a gente já tinha, dando outras funções também, que eu acho que é bacana. E pensar nessa questão de família aumentou, um filho agora, os pais que vêm morar junto por causa da idade. Então, tudo isso daí a gente tem que pensar lá na frente, né? Em todos esses sentidos, analisar como que nós vamos propor isso daí. Então, essa coisa que às vezes a casa começou de um tamanho e daí passando-se os anos, a gente dobrou o tamanho dela quando é possível, né? Mas isso é tão legal você ver essa modificação ao longo do tempo, e quando a gente tem um projeto bem feito, um projeto elaborado, a gente não tem essa coisa de parecer que foi um remendo, que foi aumentando e foi deixando. Daí a gente pensa tudo numa harmonia, entendeu? Uma coisa conversa com a outra e o resultado final, mais uma vez, é o bacana.